Muito boa noite, como é que vocês estão? Beleza? Diego Aires aqui, criador do Método Combatente Rico. Sejam bem-vindos YouTube, sejam bem-vindos Instagram. E vamos lá, guardar um pouquinho, a galera entrar. Fala, Moraes! Beleza, meu irmão? Como é que você tá? Seja bem-vindo. Aqui essa live de hoje, turma, estou compartilhando aqui em duas redes, então eu vou ficar um pouquinho olhando para cá, um pouquinho olhando para cá, tudo bem? Mas eu não vou deixar você aí de canto, nem você aqui de canto não, tá? A gente vai conversar aqui nas duas redes e eu vou tirar suas dúvidas aqui, a gente vai interagindo, tá? Essa live é para você que percebe que não está com tempo para a família, está sem energia por conta de extras que vem tirando de serviço e o salário ainda é baixo, cara. Como é que faz para organizar tudo isso, né? Então, se você é esse tipo de pessoa que faz um extra, mas fica sem tempo, sem energia para a família, fica aqui comigo, assista porque vai fazer muito sentido para você, tá? Seja muito bem-vindo. Essa é uma live que faz parte de uma série de lives que eu comecei ontem, tá? Que não vão ficar gravadas, tá? Mas faz parte de uma série de lives de um aquecimento que eu estou fazendo para a Masterclass Bizu das Finanças. E a Masterclass Bizu das Finanças é o evento que antecede as inscrições para o Combatente Rico, que é o meu curso, tá? Para você que quer alavancar os seus investimentos ou até mesmo sair das dívidas e começar a investir rumo aos primeiros 10 mil reais. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou Diego Aires, sou criador desse método Combatente Rico que tem ajudado centenas de militares a fazer isso que eu estou falando, organizar as finanças, sair das dívidas, alavancar os investimentos, chegar ali nos primeiros 10 mil reais investidos, pegar esses 10 mil reais e transformar em mais dinheiro. Então, o tema de hoje é para te ajudar nesse sentido, tá? E se você considera o seu salário baixo, fica fazendo renda extra e acha cansativo e que isso tira o tempo com a sua família, fica aqui porque essa live é para você. É para você que não aguenta mais, está sem energia. Você quer aproveitar a vida, quer aproveitar o salário, só que tem muitas contas para pagar. Então, quero primeiro te contextualizar aqui, te falando em relação à renda extra. Por que você está sem tempo? De repente é por conta de renda extras, né? Que você está lá o tempo todo para poder complementar o teu orçamento. Só que existem assim, dezenas de renda extras, mas muito tipo de renda extra que existe. E eu vou listar aqui 4. Tá? Vou listar aqui 4 e eu quero que você se identifique ou não com alguma. Caso você se identifique, peraí, eu tô nesse tipo de renda extra. E aí eu vou te falar, essa renda extra aí, é por causa disso, daquilo. Dá uma olhada para esse tipo aqui, vê se não faz mais sentido. Beleza? Então, os 4 tipos de renda extra são esses. São os bicos. Tá? Você está fazendo bico aí, tá dando aula em cursinho, tá tirando serviço de segurança, assim, né? Em eventos privados. Então são os bicos, tá? Outras coisas também são bicos, algum reparo ali, um servicinho ali, um negocinho ali, que ele vai ganhando uns trocados, né? Só para complementar ali a renda, e isso te desgasta, você fica sem tempo, você acaba ficando sem dinheiro no final das contas, não consegue aproveitar a família. Então os bicos, ele proporciona isso, proporciona aquele apagão, aquele apaga incêndios, só que ele provoca efeitos colaterais. Tá? Então esses são os bicos. Tem os BGs, que dispensam explicações, né? O tal do boa grana, quem é do quartel conhece muito bem como é que é. Tem as missões. As missões é aquele cara que está sempre atrás de uma missão para receber uma diária, uma ajuda de custo. Então, se você é esse tipo de pessoa, você está aí nessas missões, tem um 4º tipo de renda extra, que é o empreendedorismo. E o empreendedorismo está ligado à compra e venda de produtos ou a oferecer o seu serviço com a visão de construção de negócio. Então aí o jogo já muda, tá? Não é você fazendo um bico, não é você fazendo um BG, não é você atrás de missões, mas é você como o protagonista do jogo, é o empreendedor. E todos eles trazem uma renda extra e todos eles consomem tempo de qualidade com a sua família. E qual que é a diferença, então,
né, além dessas que eu falei. A diferença é que o bico a pessoa faz por afinidade. Alguma coisa ali que ela tem facilidade e, pô, vou fazer isso. Tipo, o cara... Conheço muita gente, né? Principalmente ele da Força Aérea, por exemplo. Pô, me formei em eletromecânica, então o cara vai fazer um bico nessa área. Pô, me formei em eletrônica, o cara vai fazer um bico em informática. Então acontece muito isso. BG, as missões, cara, é necessidade. A maioria das pessoas é por necessidade. A pessoa que tem família, que tem filhos, maioria por necessidade. Ninguém vai abrir mão do tempo livre para tirar um serviço na Páscoa, tá chegando a Páscoa aí, né? Ninguém faz isso, a não ser por necessidade financeira. Ou até mesmo uma missão, né? E o cara passar 30 dias fora de casa. Isso acontecia muito, por exemplo, com o meu pai. Quando eu era criança, ele passava 30 dias em São Félix do Xingu. Isso a gente morava lá em Manaus. Ele passava lá 30 dias em São Félix do Xingu. Eu tinha ali uns 10, 11 anos de idade, mais ou menos. E foi praticamente o ano todo assim, 30 dias lá, 30 dias... Nem 30, era 40, né? 40 dias lá, mas um mês aqui, 40 dias lá, um mês aqui. Aí ele foi transferido de Manaus, ele pediu transferência para Recife. E aí, lá em Recife, continuou as missões. Ou seja, ele recebeu a bolada da transferência, mas não foi suficiente ali para resolver a questão, pendência financeira, tudo mais. Continuou nas missões por necessidade. E às vezes passava 2 meses em Fernando de Noronha e voltava para Recife. Aí passava mais 2 meses em Noronha. Então, o cara pesquisa assim por conta de necessidade. Né? O cara atrás de missão. Quem é solteiro vai pela oportunidade, é diferente, né? Pô, vou conhecer um local novo, vou passear, vou fazer isso, aquilo, tal. Mas quem já tem família já é outra jogada. Tá? Então, se você é desse tipo de pessoa, cara, que tá nesse tipo de vida, tá? E que eu sei o quanto é ruim tá nesse tipo de vida, de ter, entre aspas, né? Porque é uma escolha, não é uma obrigação. Às vezes mas nem sempre é uma obrigação você fazer esse tipo de missão, né? Mas ficar nessa de ter que ir por conta de necessidade financeira, e aí abre mão do tempo de qualidade com a família, e vem todo esse desgaste. Eu quero te dar uma solução aqui. Quero te dar um caminho que eu trilhei e que tem dado muito certo para mim, que é o caminho do empreendedorismo, que é quarto tipo aqui de renda extra que eu falei, né? Falei dos bicos, falei dos BGs, das missões e do empreendedorismo. Então, se você considera que tem um salário baixo, que está pesado ser o único provedor da família e que você quer ter sossego, quer descansar, fica aqui comigo, tá? Fica aqui comigo. Você aqui no Instagram também, eu tô de olho aqui também, ó, Marcos tá aí na área, Bianca tá aí, Vicente, beleza, turma? Tô aqui compartilhando com vocês também essa aula. E vai mandando aí o comentário, fala comigo, vê se está fazendo sentido. Beleza? Eu quero saber, quero me comunicar com você para te ajudar da melhor forma. Me diz se isso acontece com você, que daí eu vou te ajudando porque eu sei como é viver isso, tanto na posição de militar, viver isso, quanto na posição de filho de militar, porque meu pai viveu isso. Então, se de repente você tem filho, de repente você está fazendo o seu filho passar por uma situação e você não quer que ele passe por esse tipo de situação. Então eu sei muito bem como é que é isso, tanto na posição de militar, não tenho filhos, mas nessa posição de militar, mas na condição de filho de militar também, passei por isso. Beleza? Então compartilha aí comigo e compartilha com seus amigos também essa live. Tá? Manda um aviãozinho, manda um coraçãozinho se estiver fazendo sentido. Beleza? Eu estava conversando com um dos alunos meus, lá do Combatente Rico, e ele me disse o seguinte, antes da gente ter esse contato mais próximo, né, depois dele adquirir o curso e tudo mais, a vida dele, ele falou que falou assim, Aires, está osso. Eu sou PM aqui de Minas Gerais, estou o tempo todo fazendo bico, e isso logo que ele entrou no programa, né? Cara, estou aqui, estou sem tempo, estou fazendo bico o tempo todo para poder complementar o orçamento, fora que ele falando para mim, fora que eu estou estudando para oficial para poder ser promovido e ganhar mais. Só que depois que eu dei uma direção para ele, uma direção correta para ele, de como fazer renda extra, sem ter que ficar se desgastando, sem ter que ficar abrindo mão, né, do tempo de qualidade com a família, do jeito que ele estava abrindo mão,
né? Eu não estou falando que você agora não vai trabalhar, não é isso, tá? O empreendedorismo ele requer que você trabalhe, só que é diferente. É uma modalidade em que você consegue desfrutar de tempo com a sua família. E assim, cara, quando ele aplicou tudo, e eu vou falar aqui para você também, tá? Quando ele aplicou, a vida dele mudou completamente. Antes era ele pra lá e pra cá, que nem barata tonta, ele falando, né? Pô, era pra lá e pra cá, atrás de QSJ, sem propósito nenhum. Era ganhar o dinheiro já, eu já tinha destino o dinheiro, que era pagar a conta. E ficava nessa, de apagar incêndio, de apagar incêndio, de apagar incêndio. Era perder o tempo para ganhar dinheiro para pagar uma conta que ele tinha feito no ano passado. Era isso. Era para complementar a renda para poder pagar a dívida. Não era para investir, não era para aproveitar. Ele, enfim, estava vivendo um ciclo que era terrível para ele. Hoje ele já empreende com a esposa, então olha só que massa. Antes ele não tinha tempo para aproveitar a família. Hoje ele ganha dinheiro com a família. Porque ele tem um propósito agora por trás desse trabalho. Não é simplesmente despender o seu tempo em troca de dinheiro para pagar dívida. Não faz sentido você viver uma vida assim, sem propósito nenhum. Eu quero dinheiro para pagar a dívida. E não aproveita nada da vida. Então, quando a gente trabalha por uma causa e não pelas coisas, a gente trabalha, a gente vai ter, sim, trabalho, só que o fardo é leve. Não é um fardo pesado, não é aquele peso de você ter que... Nossa, vou ter que tirar um plantão à noite. Putz, vou ter que tirar serviço na Páscoa, porque eu estou precisando de dinheiro. Tem gente que vai viajar na Páscoa, enquanto eu vou estar tirando serviço. Estou de folga, só que fulano falou que ia me pagar, então eu vou lá, porque eu preciso. Cara, é ruim demais. É pesado. Eu sei como é isso, tá? É pesado. Eu lembro até que ele me disse, uma vez assim, ele falou, Diego, né, logo quando eu dei a direção para ele, falei, cara, empreende, propósito, tudo mais, descubra aí o seu talento. Vou falar de talento aqui, tá no finalzinho. E ele falou assim, mas Diego, beleza, eu entendi, que ele tinha entendido na teoria, né, no começo. Vou passar aqui para vocês também, e vocês aqui no Instagram também, tá? Assim que acabar essa live, ela não vai ficar gravada, tá? Então vai anotando tudo. Se ficar alguma dúvida, algum direcionamento mais específico, você pode me mandar uma mensagem no direct, tá? Que daí eu te respondo pessoalmente. Beleza? Então ele falou assim, pô, Diego, mas se eu parar com os bicos, eu não vou ter como manter as minhas contas em dia. Se eu continuar com os bicos, eu não vou ter tempo para empreender. Entendeu? A sinuca de bico que ele ficou, cara, beleza, eu sei que eu tenho que empreender. Eu sei que não é para eu ficar a vida toda tirando serviço, fazendo bico, buscando missão, que tem que empreender. Só que se eu parar com os bicos, o que vai acontecer? Eu não vou ter dinheiro para pagar a dívida. E se eu continuar com o bico, eu não vou ter tempo para empreender. O que eu faço? Aí eu falei, cara, aí é o X da questão. O problema não é que você ganha pouco. Ele achava que o problema é que ele ganhava pouco para poder pagar as dívidas. E que ele tinha que viver esse ciclo. Ele falou, cara, tenho que fazer essa renda extra para poder complementar a renda. Eu falei, não, você não tem que fazer renda extra para poder complementar a renda. E eu estou te contando isso aqui, turma, tá? Contando isso aqui para vocês também. Por quê? Porque talvez você esteja vivendo exatamente isso. Tá? E você aqui no Instagram também. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Você acha que tem que, tá? Como se fosse uma obrigação, se você não fizer, se você está errado. Eu tenho que fazer uma renda extra, eu tenho que fazer um bico para pagar dívida, para pagar conta, eu tenho que fazer isso para complementar a renda, se eu não fizer isso, eu vou me enrolar. E não, você não tem que. Talvez você acredite que ganhe pouco e a única forma de poder manter as contas é fazer mais renda extra. Só que não é. O primeiro passo que você tem que fazer, tá? Antes de querer fazer renda extra para complementar o orçamento... Pera aí, rapidinho. Oi? Tá, eu vou ver aqui o que foi que houve. Pronto. Tava tendo uma interferência aqui. Voltou já. Então, olha só.
antes de você querer buscar aí essa questão da renda extra para complementar o orçamento, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que rever o seu orçamento, tá? Então, vocês aqui, rever o orçamento antes de sair buscando renda extra para complementar o orçamento. Porque senão o que vai acontecer? A maioria das pessoas tem crenças, tá? E crenças são convicções e que a gente não questiona, não faz ideia de que está instalado na nossa mente, mas a gente simplesmente segue uma programação, tá? É uma crença. A maioria das pessoas tem a crença de que quanto mais se ganha, mais se gasta. Escreve aí, me diz aí se acontece isso com vocês também. Tem essa crença de que quanto mais se ganha, mais se gasta. E o que acontece? Acontece que se você acredita que precisa de renda extra para poder complementar o teu orçamento, o que vai acontecer? Você vai atrás de renda extra e você vai ganhar mais dinheiro. E o que acontece? Você vai gastar mais dinheiro, querendo ou não querendo, por conta da crença, você vai gastar mais dinheiro. A crença, ela é uma programação mental. A programação mental a gente não pensa para executar, a gente simplesmente executa como se fosse um hábito. E aí, o que acontece? Você pode até fazer uma renda extra, pode até quitar todas as suas dívidas e vai acontecer o quê? Vai estar essa programação mental. Ah, você já está ganhando X, você pode gastar X. Você está ganhando 2X, você pode gastar 2X. E fica nessa, e vai, e vai, e vai, e vai. E você está focado em renda extra, renda extra, renda extra, porque acredita que precisa de renda extra para complementar o orçamento. Você não precisa de renda extra para complementar o orçamento. Você precisa rever o seu orçamento e aí adequar o teu salário ao teu orçamento. Tá? Primeiro ponto é esse. Questão de fazer renda extra para quitar as dívidas, pode fazer sim. Mas não tenha essa crença de que é a única solução. Um problema financeiro ele não se resolve somente com dinheiro. O dinheiro ele vai ajudar. O dinheiro ele vai resolver mais rápido, sim, mas ele é só um catalisador. Ele só acelera. Então, quando eu falei isso para ele, quando o guerreiro entendeu isso, ele falou, putz, Diego, agora eu vou pegar o mapa de orientação financeira, que é uma das ferramentas lá do curso, do Combatente Rico. Diego, vou pegar o mapa de orientação financeira e fazer aqui. Aí ele fez lá, fez toda a estrutura dele, fez lá o GPS das finanças, ele falou, Diego, olha só, isso depois de um tempo, né? Isso não foi do dia para a noite que aconteceu, tá bom? Não, nem numa hora de conversa. Foram algumas semanas aí. Ele falou, Diego, beleza, já entendi. Eu consigo me virar com o que eu ganho hoje na PM. E eu posso fazer renda extra para crescer financeiramente. E não ficar no 0 a 0 sempre como eu estava. Eu falei, cara, é isso aí. Agora você já entendeu. E a renda extra, onde é que você vai fazer? Perguntei para ele. E ele falou assim, cara, não sei ainda, mas eu não quero ficar fazendo bico, não, do jeito que eu estava fazendo. Eu quero algo que eu consiga construir isso, que eu consiga crescer isso. Eu falei, pô, é isso mesmo? E aí, vai fazer o quê? Ele, não sei. Eu falei, cara, começa pelo talento. O que você tem talento? Faz algo onde você já tem talento e depois coloca uma causa nessa renda extra, porque o dinheiro ele vai ser uma consequência do teu trabalho. E o trabalho vai ser leve. Você vai trabalhar muito, cara. Eu falei pra ele, cara, você vai trabalhar muito, mas vai ser um trabalho leve. Não é você trabalhar pelo dinheiro e ficar aquele peso, mas é você trabalhar de forma inteligente e aí por conta desse talento que você tem, você não vai ter aquele trabalho mental, já é talento, já é natural seu. E por conta disso, dessa facilidade, e você ter uma causa, o trabalho ele não vai ser leve, tá? E vocês também aqui, peguem esse bizu, tá? O trabalho ele vai ser muito leve, ele não vai ser pesado, né? Ele vai ser muito leve. Então, se você acha que não tem dinheiro suficiente para se organizar, para com isso, tá? O que você precisa é tomar decisões corretas hoje com relação ao que você faz com o seu salário. Não é você tentar ganhar renda extra, aí consumindo tempo de qualidade com a sua família, se desgastando. Talvez você esteja há anos fazendo a mesma coisa, você está ali há anos, de repente foi até promovido, beleza,
mas continua na mesma, tá aí, recebe o salário, faz os bicos, tira os serviços, vai atrás de uma missão e sempre fica no 0 a 0, nunca consegue investir, ou até investe, só que não consegue alavancar os investimentos, fica sempre ali naquela coisa que vai, não vai, vai, não vai, aí às vezes tem que pegar ali o investimento. Então, reveja o teu orçamento e se for para fazer renda extra, que seja para fazer através do teu talento, através de um plano bem definido para acelerar ou a quitação de dívidas que você tem, dívidas que você já fez. Não estou falando de você fazer isso para fazer mais conta, tá? Tem gente que vai fazer renda extra e já sabe, tal dia eu vou receber tanto, já passo cartão de crédito. Nem quitou o que estava passado, já se compromete com o futuro sem nem receber, tá? Então não é isso. É você fazer com o intuito de acelerar o pagamento do que você já fez no passado ou acelerar os teus sonhos, os teus investimentos. Tá? E quando você faz uma renda extra utilizando o teu talento, aquilo que você tem, tá? Eu vou falar de talento um pouco mais no final aqui dessa live, eu vou te dar um passo a passo de como é que você coloca tudo isso em prática. Estou te contextualizando aqui para você entender. Tá? Dessa forma você consegue trabalhar, ter a renda extra, ter tempo de qualidade com a sua família, sem ficar esgotado, porque você vai estar fazendo o que você gosta. Então essa é a vantagem de você entender esses tipos de renda extra. Vou repetir, aquele cara que faz bico, aquele cara ali que fica fazendo BG, tirando BG, aquele cara ali que fica atrás de missão, e aí o empreendedor. E eu quero te falar do empreendedorismo, tá? Você empreender o seu talento para construir o seu futuro te traz paz, te traz sentimento de liberdade e te traz clareza e segurança. Tá? E como é que faz? Como é que faz para fazer essa renda extra aí sem desgaste e ainda ter tempo para a família? Por onde é que eu começo, Diego? Te falei, começa pelo seu talento ou pela sua transformação, preferencialmente pelo seu talento, tá? Mas você pode começar por uma transformação que você teve e você ter uma visão do futuro, de onde você pode chegar. Tá? Quando eu comecei nesse mundo do empreendedorismo, eu comecei erradaço. Eu não tinha esse direcionamento que eu estou dando para vocês, porque eu fiz baseado naquilo que eu achava. Eu não tinha direção, eu não tinha propósito, eu não tinha clareza. Eu lembro quando eu me formei em 2011, fui transferido para Rio Branco, e aí eu pensei, cara, a minha cabeça era o quê? Quero ficar rico. E aí eu fui lá no Google, como é que fica rico juntando dinheiro na poupança? Eu só conhecia poupança. E aí eu vi que tinha que investir tantos reais lá por mês para ficar milionário, queria ter R$1 milhão investidos na poupança. Era o meu sonho quando eu me formei, ter R$1 milhão. Aí eu olhei assim meu salário, olhei o quanto tinha que ter, não vai dar certo isso não. Eu preciso, a minha cabeça, né? Eu preciso ter um emprego que me pague mais. E aí, fui fazer faculdade, fiz faculdade de comércio exterior, depois comecei uma faculdade de economia na Federal do Acre, e eu vi que, cara, beleza, eu vou ter que estudar para concurso, só que no meio desses estudos todos, comecei a ler muitos livros, li um livro de empreendedorismo, e a minha mente fez assim, peraí, eu estava focado em emprego, concurso público, ia fazer o concurso da Receita Federal, estudando, concurso, aí eu li um livro de empreendedorismo, minha cabeça fez assim, cara, não é só concurso que existe, eu posso ter um negócio. Eu não cogitava a ideia de ter um negócio. Eu posso abrir um negócio. E nesse livro tinha um exercício lá para a gente fazer. Faça um plano de negócio, de um negócio fictício. E eu fiz esse plano de negócio, né, desse negócio fictício. Fiz uma loja de skate. E dessa loja de skate, eu vi, cara, esse negócio vinga aqui no Acre. Só tinha uma loja de skate na cidade toda. Né, só tinha uma loja de skate. Os preços absurdos, era mais barato comprar no Mercado Livre, pagar frete lá pro Acre, né? Era mais barato fazer isso do que comprar na cidade. A questão é que na cidade estava pronta entrega, né? No Mercado Livre demorava uns 15 a 20 dias para chegar lá.
Mas enfim, fiz uma pesquisa de mercado lá e tal, e comecei a comprar e vender peça de skate, montei uma loja de skate. Só que olha só, a minha motivação para montar a loja de skate, apesar de eu andar de skate e tal, eu montei loja de skate porque eu ando de skate, mas a minha motivação não era um propósito de skate e tal, não era. Era dinheiro. Pô, quero montar um negócio para ganhar dinheiro. Quebrei. Trabalhei com marketing multinível. Tal, beleza, ganhei dinheiro, foi muito massa, me desenvolvi pessoalmente, li muitos livros de liderança. Foi no multinível que eu conheci como é que é o nome? O Pai Rico, Pai Pobre, como é que é o outro nome? O T. Harv Eker, do Segredos da Mente Milionária. Foi aí conheci o Wendel Carvalho, conheci muita coisa massa, só que o negócio em si eu quebrei também. Então ambos, apesar de ter visão de futuro, né, de crescimento, de estar lá na frente, de onde eu poderia chegar, não tinha uma causa por trás disso. E por conta disso era pesado demais eu trabalhar. Era pesado demais eu ir lá para a loja de skate. Era pesado demais eu fazer ali todo o trabalho que tinha que fazer, né, montar a equipe de vendas, vender produto lá no multinível. Porque não tinha um propósito nenhum, não tinha uma causa nenhuma. E quem tira serviço ali para ganhar dinheiro, quem está atrás de missão para ganhar dinheiro, quem fica fazendo bico para ganhar dinheiro, é a mesma coisa. Não tem propósito nenhum, a não ser o dinheiro pelo dinheiro. O dinheiro para gastar ali. E você não aproveita a vida. Aquele dinheiro ele é queimado, ele é torrado. Você já vai tirar o serviço, já vai fazer o bico lá, contando com aquele dinheiro para pagar uma coisa que já foi feita. Então é muita pane viver assim. Hoje, os empreendimentos que eu tenho e que eu estou desenvolvendo, todos eles têm um propósito muito bem definido por trás. E que não é só o dinheiro. Obviamente que os empreendimentos que eu tenho, eles têm fluxo de dinheiro. Ele tem que ter isso, né? Senão eles morrem. Mas isso é uma consequência do trabalho. É uma consequência da minha entrega pelo trabalho. Porque tem um propósito por trás disso. Hoje eu trabalho pra caraca, mas é um trabalho muito prazeroso, turma. É um trabalho com causa. Sim, cada depoimento que eu recebo, cada agradecimento que eu recebo, cada sorriso que eu recebo já é o suficiente para recarregar as energias e continuar. Se não tiver propósito, pode alguém te agradecer, pode alguém tal. Por exemplo, você vai... Vou te dar um exemplo bem massa, tá? Olha só. É você aqui no Instagram também, olha só. Você tá de folga, tá? Vai chegar a Páscoa aí agora, né? Você tá de folga. Não vai tirar serviço na Páscoa. Aí chega alguém pra você e fala assim: cara, tem como tu tirar um serviço na Páscoa que eu vou viajar com a minha família? E você tá precisando de grana. Você de folga, tá precisando de grana. Aí o que você faz? Vou, claro. É só ir lá, tirar o serviço e pronto, eu vou. E aí você vai. O que acontece quando você vai? Você recebe o dinheiro, foi o dinheiro pelo dinheiro. Você não tinha propósito nenhum a não ser receber aquele dinheiro. E aí o cara dá aquele sorrisão pra você e te agradece. E aí ele vai, viaja. Quando ele volta de viagem, ele fala: cara, obrigado, a viagem foi massa, tal. Ele dá um depoimento da viagem dele. Eu te pergunto, se na próxima vez que ele pedir para você tirar um serviço para ele, só que você não estiver precisando de dinheiro, você vai tirar o serviço? Ou você vai falar assim: cara, meu brother, daquele dia eu tirei porque eu estava precisando de dinheiro, mas agora eu estou tranquilo. O depoimento dele talvez não tenha valido nada para você. O agradecimento dele talvez não tenha valido nada para você em relação àquele trabalho, tá? Claro que você se sente bem por ter ajudado, mas é porque você uniu aí o útil ao agradável. Mas no fundo, você não queria. Se não fosse o dinheiro, você não ia. Então é disso que eu estou falando. Quando tem propósito, com dinheiro ou sem dinheiro você vai. E você sabe que, no final das contas, isso vai se pagar. Existe um fluxo de dinheiro no universo que vai correr na tua vida. Tá? Você sabe que vai. E você fica leve, você trabalha de forma leve. Então começa por aí, tá? Começa pelo seu talento ou
pela sua transformação. E mesmo que essa transformação ou esse talento não seja algo recente, tá? Pode ser alguma habilidade que você se desenvolveu aí ao longo da vida. Por exemplo, se você canta, toca algum instrumento, fala algum idioma, se você faz algo que parece simples de fazer, mas você observa que outras pessoas têm dificuldade de fazer, e você pensa, cara, mas como é que a pessoa não consegue? Mas é tão simples. Pô, aí está o teu talento. E você percebe que as pessoas pagariam para ter a habilidade que você tem. Pois é, aí está o teu talento. Já aconteceu comigo de eu dar aula de teclado, eu toco teclado. Desde os 10 anos de idade, eu lembro, pedi para meu pai um teclado, 9 anos na verdade, 9 anos de idade, fui antes de entrar no colégio militar. Ele me deu um teclado, aprendi a tocar. Naquela época não tinha YouTube, não tinha nada disso. Eu aprendi, nem lembro como eu aprendi a tocar. Foi com as músicas lá do teclado, manual do teclado, estudando ali, tive facilidade. E já dei aula também disso. Tá? Então eu poderia, por exemplo, montar um negócio de ensinar música, de ensinar a tocar teclado. E até pretendo futuramente, tá? Não tá nos planos agora, mas futuramente, quem sabe, uma outra frente de negócio. E eu ia trabalhar numa leveza, ia ganhar dinheiro fácil, tá, nesse mercado, porque tem muita gente que é dificultoso. A pessoa quer aprender, só que é difícil. Para mim é muito fácil, tanto tocar quanto ensinar. Para mim é muito fácil. Eu já zerei esse jogo. Mas tem gente que tá na primeira fase e não consegue. E aí pega aí a tua vida, cara. O que você sabe fazer de bom? Qual é a habilidade que você tem que você pode ensinar também? Vai pensando aí, qual que é a habilidade que você tem que você pode ensinar? Tá, vou te dar um passo a passo, tá? Para você encontrar o teu talento. E você já vai direcionar onde e como você vai fazer renda extra sem ficar se desgastando, tá? Vou já falar. Antes de eu falar, eu preciso te brifar sobre algo muito importante sobre essa questão do talento. Existem 4 princípios. E se você ignorar esses 4 princípios do talento, você não vai avançar. Você vai falar que, cara, Diego, não está dando certo não, esse negócio de talento. E os 4 princípios são: primeiro, anota aí, tá? Que isso aqui não vai ficar gravado. Anota, porque não vai ficar gravado. Beleza? Número 1. O esforço vence o talento quando o talento não se esforça. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem um talento, por exemplo, de tocar violão. Você toca violão, aprendeu ali na infância, na adolescência, e você toca ali violão. Só que você não é um expert em violão. E tem alguém que não toca violão, que não tem talento, mas que ele se esforça, e se esforça, e se esforça para aprender. E o cara deslancha. E você, por acreditar que tem um talento e não se esforça, você não consegue desenvolver aquela habilidade. Então aqui eu estou falando de talento, mas eu não estou falando de não se esforçar, tá? Não é porque algo é fácil para você que você não vai colocar um esforço para poder lapidar esse seu talento, tá? Que já é o segundo princípio. O primeiro princípio é o quê? O esforço vence o talento quando o talento não se esforça. O segundo é o que lapida o talento é a disciplina. Então, se você não for disciplinado para desenvolver ainda mais o teu talento, você vai ficar sempre na mesma. Terceiro princípio, a iniciativa é a faísca do talento. O que isso significa? Que as pessoas elas não vão descobrir por conta própria que você é a pessoa certa para elas pagarem. Elas não vão descobrir se você não tiver iniciativa. Como é que foi para eu dar aula de teclado lá em Rio Branco? Como é que foi para eu dar aula de teclado? Eu falei para as pessoas. Eu falei, olha, e isso numa conversa, jogando fora, mas eu vou falando, vou semeando, olha, eu dou aula de teclado. Ou então eu pego uma conversa ali, meu filho está fazendo aula de violão,
Aí o outro, meu filho também quer fazer aula de algum instrumento, não sei o quê. Eu vou lá, opa, peraí. Pô, eu sei tocar teclado. E a pessoa, pô, mas tu dá aula. Eu nem falo que eu nunca tinha dado aula, né, disso. Eu falo, eu toco teclado. Morava ali na vila mesmo, né, todo mundo na mesma vila, todo mundo vizinho. Pô, tu dá aula, Aires? Eu falei, dou. Quanto? Aí eu falei, eu vou falar tal dia, quanto é que eu tinha que precificar, né? Eu falei, cara, eu vou ver. Eu falei, olha, e eu fui franco com ele, eu falei, olha, eu dou aula, só que eu nunca dei aula, tá? Mas eu dou. Mas eu nunca dei aula assim, de cobrar. E aí eu falei, vou ver quanto é que tá o mercado, eu vou precificar, e daí te falo. Passei o preço para ele, a gente fechou lá, ele aceitou, a gente fechou um pacote, e aí começou o fluxo de renda, dinheiro extra. Era desgastante? Não era, cara, eu ia fazer o meu hobby, entendeu? Ali na vila, ali era descer um bloco ali da escada, andar um quarteirão, subir a escada e tava lá, na casa dele. Como é que foi para eu começar a dar palestras aqui em Curitiba? Iniciativa é a faísca do talento, tá? Eu tô falando aqui, que é um dos princípios do talento. Como é que hoje eu dou palestra aqui nos quartéis, vai ter um evento agora em abril também aqui em Curitiba, lá no centro, vai ter um workshop presencial aqui em Curitiba. Como é que foi isso? Eu falei lá para o serviço social, quando estava tendo uma campanha de educação financeira lá no Sindacta, eu falei para a tenente responsável lá pela equipe de instrutores, eu falei, tenente, eu tenho um programa de educação financeira. Na próxima vez que tiver, eu falei para ela, eu posso contribuir. Eu afirmei, eu não perguntei. Eu falei, é iniciativa, tá? Eu falei, na próxima vez eu posso contribuir. E ela falou, Aires, que massa, cara. Só que ela falou assim, que massa, a gente mantém contato e não falou mais nada. Beleza, eu joguei. Passou um tempo, ela me ligou. Aires, lembra aquele dia tal que tu me perguntou? A gente está montando aqui um programa de educação financeira para os recrutas e tal, beleza? Você topa ministrar para essa turma? Eu falei, cara, com certeza, só tem que pedir autorização para o chefe. E a gente fez lá todo o trâmite burocrático, né? Que eram 2 unidades diferentes, era o GAP, que é o grupamento de apoio, e eu trabalhava no Sindacta, então aí o chefe do GAP tinha que falar com o chefe do Sindacta e tal, enfim, deu tudo certo. E a partir daí, aí comecei a divulgar e tal, fotos do evento, aí daí as pessoas de outros quartéis começaram a me perguntar, Aires, tu dá palestra também? Tu dá palestra também? Tu vem aqui no quartel? Vem aqui na PM? Vem aqui no colégio militar? Eu vou. Iniciativa, faísca do talento, tá? E outra coisa, não comece por uma causa, comece pelo talento. Lembra que eu falei que tem que ter causa? Tem que ter causa, sim. Mas você tem que começar pelo talento. Porque se for começar por uma causa, você corre o risco de começar da pior forma possível, que é tentando fortalecer os teus pontos fracos. E não é isso. Não é você fortalecer ponto fraco. Ponto fraco, deixa ele fraco por enquanto. Fortalece aquilo que você já tem de forte. Quer uma referência disso? Para você aprofundar ainda mais sobre tudo isso, tá? Que é um assunto que, se eu ficar falando aqui, a gente vai longe, viu? Eu vou até marcar uma outra live, tá? Para falar só disso, tá? Mas tem um autor muito massa, que é o Marcus Buckingham. Ele é coautor do livro Descubra os Seus Pontos Fortes. Esse livro ele é baseado numa pesquisa que foi feita com mais de 2 milhões de pessoas, tá? Então, assim, é um livro top, tá? Em relação a esse conteúdo que a gente está falando aqui, sobre fortalecer pontos fortes, tá? E ele fala que existem 4 categorias de talento, esse autor, tá? Ele fala que existem a influência, o talento na influência, né? Talento na execução, talento no pensamento estratégico e talento na construção de relacionamento. E dentro dessas 4 influências, tem 34 tipos de subcategorias. Então, assim, tem muito bizu. Que se você tiver conhecimento e aplicar, você trabalha assim, de uma forma muito leve. Você faz renda extra de uma forma muito leve. Tendo tempo de qualidade com a família,
tendo menos desgaste do que você deveria ter, tá? Só que eu não vou aprofundar isso hoje, tá? Eu posso marcar uma outra live para falar sobre isso, tá? Mas o passo a passo aqui para você achar o teu talento aqui e que vai te aliviar é o seguinte: o seu talento tá naquilo que você tem flow. O que é flow? É o estado de fluidez. É quando você está desempenhando algo em que você perde a noção do tempo. Por exemplo, se eu for sentar na frente de um teclado aqui com o celular do lado, um notebook do lado, e for estudar, né? Não é nem tocar também, eu toco e estou viajando, mas se eu for estudar, eu passo horas e não me cansa. Quando eu vejo, já passou 3 horas e eu estou lá estudando uma música, estou lá pegando tal, estado de flow. Quando eu vou ler sobre modelo da mente, sobre programação neurolinguística, sobre mecânica quântica, cara, eu entro em estado de flow. O tempo passa que eu nem percebo. Então você é a mesma coisa também, quando você tem esse estado de flow, que é onde tudo flui, aí dentro tem o seu talento, beleza? Então, um ponto para você descobrir aí. Segundo ponto, maestria. O que é a maestria? A maestria é um padrão de comportamento que aparece muito cedo na nossa vida, que são coisas que a gente ama fazer. E por quê? A maestria aparece muito cedo? Porque é algo que está dentro da gente. A gente ama fazer aquilo. A gente se motiva demais quando alguém conversa sobre aquilo. Numa roda de conversa, por exemplo, qual que é o assunto que mais te motiva? Se tem um assunto que você está numa roda de conversa, está ali depois do almoço, batendo papo com a galera, depois do expediente e tal, tem um assunto ali que te chama atenção, opa, fica ligado aí. Dentro desse assunto, o que te gera flow? O que você faz bem? Qual que é o lifestyle que você quer ter, né? O estilo de vida? Aí você vai linkando tudo isso. Pô, isso aqui me deixa em flow, eu amo fazer isso me motiva. Quando a galera está conversando sobre isso, eu acho massa. E eu até faço muito bem isso. Tem gente que tem dificuldade, eu faço isso com facilidade. E eu viveria dessa forma. Se me pagassem para viver disso, né, e o quanto eu recebo aqui, cara, eu viveria dessa forma. E aí um terceiro ponto para você achar é o diferencial. O que você faz todos os dias que fortalece os teus pontos fortes? Ou seja, você faz várias coisas durante o dia. Você vê que tem pontos fracos e pontos fortes. O que diferencia, ou o que fortalece o seu ponto forte? Não é melhorar o seu ponto fraco, viu? É fortalecer aquilo que você já tem de forte. E aí, você e somente você pode tirar uma conclusão e definir o seu talento. E posteriormente, você vai definir aí o seu propósito, tá? Que falar de propósito aqui é outro assunto, é outra jornada, né? Outra pegada a gente falar disso aqui, tá? E você vai perceber que quando você for trilhar esse passo, o dinheiro ele vai fluir na sua vida, sim, de uma forma muito leve, muito diferente do que acontece se você está aí desesperado atrás de um serviço, querendo fazer bico, fazendo uma coisa ou outra e tal, aí você vai ver que é diferente, tá? E o fluxo do dinheiro na tua vida ele vai ser muito mais leve. Então, deixa eu ver quanto tempo estou aqui, quase 1 hora, né? Enfim, aplica esses passos, tá? Pode ter certeza que vai ficar muito leve. E hoje, deixa eu ver aqui, se ainda dá tempo. Não vai dar tempo de falar ainda. Ia falar de propósito, não vou falar de propósito hoje, tá? Durante a semana eu vou falar, tá? Ó, essa live de hoje, ela faz parte de uma live de aquecimento do Bizu das Finanças, tá? Essa live ela é uma amostra do que está por vir da Masterclass Bizu das Finanças, que vai acontecer do dia 11 ao dia 15 de abril. A Masterclass Bizu das Finanças é para você que quer alavancar os seus investimentos, quer sair das dívidas e ir rumo aos seus primeiros 10 mil reais. Então, se você já investe e quer alavancar, ou se você ainda não investe, até está endividado, quer sair das dívidas, quer fazer o primeiro investimento rumo aos 10 mil investidos, tá? De forma leve, tá? Não é essa correria, esse negócio todo aí.
de forma leve, se inscreva no workshop Bizu das Finanças. As inscrições vão estar abertas a partir de amanhã, tá? E essa série de lives que eu estou fazendo todos os dias, comecei ontem, hoje é a segunda, a gente vai até o dia 10, porque dia 11 já começa o evento, é só um aquecimento do que está por vir. Beleza? Eu me chamo Diego Aires, sou criador do Método Combatente Rico e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, tchau, turma. Beleza? Instagram. Tchau, tchau. E a gente se vê aí no próximo encontro amanhã, tá? Amanhã vai ser 18 horas, tá? 18 horas amanhã. Hoje e ontem e hoje foi 8h30, 20h30. Mas a partir de amanhã de manhã eu vou soltar um cronograma do dia a dia, tá bom? Então, a partir de amanhã, vou soltar um cronograma, às 18, às 19 e tal. Tem tudinho os assuntos, vou soltar e você vai acompanhar. Valeu, falou, tchau, tchau.